aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os nossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos traz uma palavra que nos coloca numa encruzilhada espiritual, uma palavra que nos desconcerta, uma palavra que ultrapassa os limites do nosso aceitável, palavra esta diante da qual os fariseus, os judeus, ficaram escandalizados. Que palavra foi essa? Nós ouvimos no Evangelho de ontem, no finalzinho do Evangelho de ontem, em que Jesus diz: eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Meus irmãos, nós estamos tão acostumados com isso, que não mais nos espantamos. Isto é, Jesus diz que Ele dará a sua carne como pão, como comida. Diz aqui que os judeus, diante dessa palavra, discutiam dizendo: como é que Ele pode dar a sua carne a comer? Isto é, como assim? Isso não é compreensível. E diante desta palavra, que vai além dos nossos limites, Jesus não recua. Jesus não ameniza, não dá uma explicação que torne isso mais aceitável às sensibilidades de então. Muito pelo contrário, Jesus enfatiza, Jesus reforça. Ele vai dizer então, Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Diante disso, não há neutralidade, não há como ficar no meio termo. Diante disso, uma decisão, diante dessa palavra, uma decisão se requer, uma decisão tem que ser tomada. Ou você aceita a palavra, ou você a rejeita. Ou você aceita a palavra de Jesus, ou você rejeita Jesus com a sua palavra, com o seu ensinamento. Meus irmãos,
A fé cristã, ela não é construída sobre o que é fácil de se aceitar. Aqui nós estamos falando sobre a Eucaristia, mas nós podemos aqui aplicar a muitas outras realidades da fé cristã. A fé cristã, ela não se baseia sobre aquilo que é fácil de se aceitar, de se compreender, mas sobre a confiança, a fé naquele que fala. Se ele fala isso, eu acredito, eu aceito, eu creio. Se a palavra isso ensina, se Jesus isso ensina, se a igreja de Jesus isso ensina, eu aceito, mesmo que isso exija de mim um esforço, mesmo que aquilo não seja fácil de se aceitar. E a gente vê essa postura no mundo atual. Isto é, as pessoas, elas aceitam, elas creem naquilo que lhes é fácil de ser crido, de ser acolhido. Então, se o ensinamento da igreja, se ele, para mim, se ele é palatável, se ele é aceitável, eu acolho. Se não, eu rejeito. Percebe? Eu não estou falando aqui apenas da Eucaristia também. Mas no meio católico, as pessoas aceitam com mais facilidade esta palavra de nosso Senhor. Embora muitas vezes não a compreendam em profundidade. Porque se nós compreendêssemos, meus santos, se nós crêssemos na Eucaristia, como creem os santos, como cria Santa Teresinha, São Padre Pio, São João Maria Vianney, Santa Catarina de Sena, se nós crêssemos na Eucaristia como esses santos criam, nossa, nós participaríamos com tanta devoção, com tanta fidelidade, nós viríamos com a frequência, com a maior frequência possível, porque eu vou receber o corpo, sangue, alma e divindade. Mas normalmente, embora a fé seja meio superficial, normalmente ninguém nega, nenhum católico nega essa verdade de que a Eucaristia é o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor, porque Jesus isso falou. Mas esta atitude dos judeus que rejeitaram a palavra de Jesus porque ela era difícil de ser crida, essa atitude permanece, infelizmente, em muitos cristãos católicos. Isto é, não, o divórcio, não, a gente se casa, mas se não der certo, a gente separa. Mas é esse o ensinamento de Jesus a respeito do casamento? Quando Jesus falou a respeito do casamento, Pedro disse, Senhor, se essa é a situação do homem, é melhor não casar. Porque era um ensinamento exigente. Não é essa a atitude, muitas vezes, de muitos católicos a respeito do aborto, e que diz, mas em caso de estupro, né? A gente pode matar a criança. Porque interromper a gravidez é um eufemismo, né? O que se diz aqui é matar a criança. Mas é esse o ensinamento da palavra de Deus? É isso o que a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo sempre ensinou a respeito da vida? Quando nós dizemos, olha, mas em relação às práticas sexuais de homem com homem, mulher com mulher, mas hoje em dia, entendeu? Não dá mais para ensinar como antigamente. E aí você vai criando realidades, lugares em que a vontade de Deus ali não entra. Por quê?
Porque ela não cabe na sua lógica. E nós poderíamos aqui dar tantos outros exemplos. Por exemplo, com umas 2 semanas eu fui visitar uma família, um doente, uma doente, e atendi a doente, tudinho. Depois os filhos foram embora e eu fiquei conversando apenas com uma pessoa da família que queria dar uma palavrinha comigo. Eu, tá bom. E aí, essa pessoa da família disse assim: padre, eu vou à missa de vez em quando, mas é verdade mesmo que faltar à missa aos domingos é pecado mortal? Eu disse: sim, meu santo, se você não tem um motivo grave que justifique a sua ausência, você peca mortalmente. Ah, padre, mas olha, eu tenho fé, padre, mas isso daí é muito exagerado. Eu olhei para ele e disse: ô, meu santo, mas se a sua fé não leva você à missa no domingo, quem dirá o céu, né? Como é que vai levar você para o céu se não leva você nem para a missa dominical? Mas percebe aqui, como aquilo não entra na cabeça da pessoa, ela não aceita. Eu sei que são realidades diferentes, mas o princípio é o mesmo dos judeus. Os judeus, quando ouviram aquilo de Jesus, aquilo não entrou na cabeça deles. Isto é, como assim? Ele vai dar sua carne para comer, o seu sangue para beber? Eu não aceito isso, eu não creio nisso, isso não entra na minha lógica, ultrapassa o limite do aceitável. Mas não são poucas as vezes, meus santos, que a vontade de Deus se manifesta na nossa vida, ultrapassando o limite do nosso aceitável. Nós impomos limites a Deus. Olha, Senhor, até aqui eu aceito. O Senhor pode fazer, querer, enviar para a minha vida. Até aqui está ok. Além disso, não, aqui já não é mais aceitável. Meus irmãos, nós precisamos aprender a viver por causa de Jesus. No Evangelho de hoje, Jesus diz aqui no versículo 57, como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que se alimenta de mim, o que me come, viverá por causa de mim. Isto é, Jesus, por causa do Pai, ele aceitou em tudo a vontade do Pai. Nós que nos alimentamos de Jesus, por causa de Jesus, somos chamados a aceitar tudo, a viver tudo, a suportar tudo, por causa de Jesus. Assim ele foi em relação ao Pai. Assim nós devemos ser em relação a Ele. Então, as nossas escolhas são feitas a partir de Jesus. Nós não somos a fonte da nossa vida. Nós não temos em nós a fonte da vida. Jesus é a nossa fonte. Nós vivemos por causa dEle. Quem de mim se alimenta, viverá por causa de mim. E nós recebemos Jesus. Então, as nossas escolhas são feitas a partir de Jesus. Os nossos sofrimentos são sustentados em Jesus. A nossa vida é vivida de acordo com a vontade e os mandamentos de Jesus, porque nós vivemos por causa dele. Percebe? Quando a Eucaristia é vivida dessa maneira, não é mais um rito simplesmente, mas é um princípio vital. É alguém que rege a nossa vida, os nossos sentimentos, as nossas escolhas, a nossa fé. Nós dizemos sim, porque nós cremos nele. E dizemos sim, inclusive quando aquilo
nos exige por demais, e nós dizemos sim. E se por ele somos alimentados, é um sim amoroso, não um sim simplesmente resignado. Né? Que jeito. Não, nós diremos um sim cheio de amor. Sim, Senhor, essa é a tua vontade. Eu abraço a tua vontade. Esses são os teus mandamentos. Eu abraço, eu quero os teus mandamentos. A tua vontade, ela ultrapassa as minhas categorias de aceitável. A tua vontade parece ser muito dura até. Mas eu sei, Senhor, que ela é boa. E eu quero viver a tua vontade, porque eu quero viver por causa de ti. Meus irmãos, todas as vezes que nós recebemos a Eucaristia, nós devemos entrar com essa motivação espiritual. Isto é, eu quero viver por causa de Jesus. Eu quero ter em mim os mesmos sentimentos de Jesus. Eu quero me unir de tal maneira a Jesus, de modo que, da mesma maneira que Ele viveu para o Pai, eu viva para Ele. Oh, meus irmãos, vivendo assim, e recebendo Jesus dessa maneira, não será mais uma teoria, mas uma verdade, isto é, eu estou recebendo o corpo e o sangue, a carne e o sangue de Jesus, para formar a minha carne e o meu sangue, a minha vida. Quando eu recebo a Eucaristia, eu a recebo para me tornar Eucaristia. Eu recebo Jesus para me tornar como Jesus, obediente como Jesus, dócil como Jesus, para que eu seja divinizado. Que cada um aqui, diante dessa palavra e diante da Eucaristia que vai receber, que cada um suplique a nosso Senhor esta fé profunda, que não toca apenas o intelecto, mas que transforma toda a vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.